Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma análise a fundo aqui no canal. Hoje a gente vai fuçar num canto do universo cripto que, olha, foge bastante do que a gente vê nas manchetes todo dia. Já pensou na ideia de trocar suas criptomoedas direto com outra pessoa? Sem uma daquelas empresas gigantes no meio do caminho, sabe? Controlando tudo. Aquele desejo por mais privacidade, por realmente ter as rédeas dos seus próprios fundos? É bem por aí que a nossa conversa vai hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Como seria negociar Bitcoin num esquema totalmente peer-to-peer, sem os guardiões centralizados de sempre? É uma pergunta, assim, fundamental no mundo cripto. Essa busca pela descentralização de verdade, né? E a ferramenta que vamos usar como estudo de caso hoje é o BISC. Mas, antes de mais nada, um ponto crucial. O BISC não é um site que você acessa, nem um app de celular comum, tá? Pense nele como um programa de computador, um software mesmo, que você baixa e instala na sua máquina. Exato. É como instalar um jogo ou, sei lá, um editor de texto. Só que esse programa te conecta a uma rede mundial de outras pessoas que também instalaram, que estão rodando o mesmo software. É uma rede ponto a ponto, ou peer-to-peer, P2P na veia mesmo. E aí reside a diferença elementar. O BISC é de código aberto, qualquer um pode ir lá e ver como ele foi construído, né? Ele roda no seu computador, não num servidor de uma empresa. Você se conecta diretamente a outros usuários. Não tem uma BISC incorporada por trás com CNPJ, escritório, aqueles servidores abarrotados de dados e fundos dos clientes. Não tem nada disso. A própria organização por trás é descentralizada, uma DAO, Organização Autônoma Descentralizada, que, bom, a gente vai detalhar mais pra frente. E o pulo do gato? Ele foi feito para permitir a troca de Bitcoin diretamente por moedas que a gente usa no dia a dia, tipo dólar, euro, real, ou por outras criptos também, tudo nessa dinâmica P2P. Muito bem. Então, a nossa missão aqui hoje é fazer uma exploração detalhada, sabe? Um verdadeiro raio-x do BISC. Queremos entender como ele funciona na prática, quais são os truques e mecanismos que ele usa para tentar garantir segurança e privacidade nesse ambiente sem um chefão central. Como seria dar os primeiros passos, quais são as pedras no sapato, os desafios, né? E no fim do dia, para quem esse tipo de plataforma pode ser realmente uma boa. Vamos mergulhar fundo nas informações disponíveis sobre ele e, olha, investigar ferramentas e ideias como essa que desafiam o status quo é algo que a gente realmente curte fazer por aqui. Se você também gosta de descobrir essas alternativas, de entender os mecanismos por trás, ficar por dentro das novidades nesse mundo cripto e de tecnologia, já sabe, né? Dá aquela força pra gente, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrito e clica no sininho para não perder nenhuma das nossas futuras análises. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais gente interessada. Sério mesmo. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Como essa troca direta, essa mágica P2P, acontece dentro do BISC sem que ninguém fuja com o dinheiro do outro? Como funciona isso? Bom, a espinha dorsal de tudo isso, especialmente no protocolo mais clássico do BISC, o V1, é a autocustódia. Isso é, assim, inegociável. O BISC, o software, ele nunca toma posse dos bitcoins de ninguém durante a negociação. Nunca. Os bitcoins que estão sendo vendidos ficam travados num tipo especial de endereço na blockchain chamado multisig 2 de 2. Traduzindo do bitcoinês, né, é um cofre digital que precisa de duas chaves diferentes para ser aberto. E essas chaves pertencem exclusivamente ao comprador e ao vendedor daquela transação específica. Ninguém mais, nem desenvolvedor do BISC, nem mediador, ninguém tem acesso a essas chaves e, portanto, aos fundos. Ok, a parte do Bitcoin ficar segura nesse cofre de duas chaves faz sentido, entendi. Mas e o dinheiro normal, a moeda fiduciária, real, dólar, euro? Se não tem uma empresa processando o pagamento, como ele se move entre o comprador e o vendedor de forma segura? Como que rola isso? Essa é uma sacada importante do BISC. Ele não processa o dinheiro fiduciário. A transferência de reais, dólares, etc., acontece por fora da plataforma, diretamente entre as contas bancárias ou outros meios de pagamento, né, do comprador e do vendedor. Eles combinam qual método usar, pode ser uma TED, um Pix aqui no Brasil, um Zelle lá nos Estados Unidos, SEPA na Europa, o que for compatível e que eles acordarem entre si.
O BISC funciona como um maestro dessa orquestra, digamos assim. Ele oferece a estrutura de segurança e coordenação para que essa troca externa, Bitcoin por dinheiro, ocorra com menos risco. Ele usa mecanismos como depósitos de segurança e um sistema de resolução de disputas, que a gente vai ver daqui a pouco, para incentivar que ambos cumpram sua parte do acordo. Mas o dinheiro mesmo, o fiat, ele transita pelos trilhos do sistema financeiro tradicional, direto entre as partes. E levo direto para outra questão crucial, privacidade. Como o BISC lida com isso? Especialmente comparado às exchanges centralizadas que pedem até exame de sangue hoje em dia, né? Privacidade é um dos pilares declarados do BISC. Com certeza, a primeira e mais óbvia diferença é nada de KYC, Know Your Customer, sabe? Não tem envio de documento, selfie-segurando RG, comprovante de residência, nada disso. Você baixa o software, instala e usa. Ponto final. Segundo, para dificultar o rastreamento de quem está usando a rede e de onde, toda a comunicação entre os aplicativos BISC na rede P2P passa por uma camada de anonimização usando a rede Tor. Isso ajuda a mascarar o endereço IP original do usuário, sabe? E os dados da negociação em si, tipo, para qual conta bancária eu tenho que mandar o dinheiro, de qual conta eu recebi, isso fica guardado em algum lugar? Onde vai parar isso? Esses dados mais sensíveis da transação, informações de pagamento, histórico de chat, são armazenados localmente, criptografados, dentro do seu próprio computador, no seu HD. Eles só são compartilhados, também de forma criptografada ponta a ponta, com a pessoa com quem você está negociando naquele momento específico. Em caso de uma disputa, aí sim, um mediador autorizado pode precisar visualizar parte desses dados para entender o que aconteceu e tomar uma decisão. Mas isso é a exceção, né? Não é a regra. E o fato de não ter um servidor central guardando tudo isso é uma vantagem de segurança enorme. Não existe aquele pote de mel gigante e tentador para hackers invadirem e roubarem dados de milhares de usuários de uma vez só. Nossa, a ausência de KYC e o uso de Tor realmente soam como música para quem preza por privacidade. Com certeza. Mas aí vem a pulga atrás da orelha. Beleza, não tem empresa central, não tem KYC, mas e a segurança? Como fica a garantia de que a outra pessoa vai cumprir o combinado? Numa exchange centralizada, se der problema, a gente reclama com a empresa. E no BISC? Quem garante? Como funciona? Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão para qualquer plataforma P2P. Como construir confiança entre estranhos sem um intermediário poderoso, né? O BISC ataca esse problema com alguns mecanismos bem pensados, principalmente no seu protocolo V1. O carro-chefe é o chamado depósito de segurança ou Security Deposit. Depósito de segurança. Tipo um cheque-calção do mundo cripto? Como funciona isso na prática? Exatamente essa é a ideia. É tipo isso. Antes mesmo da negociação começar para valer, tanto o comprador quanto o vendedor precisam depositar uma pequena quantia de Bitcoin como garantia. Esse valor não é o valor principal da negociação, tá? É um extra. Ele fica lá quietinho, junto com os Bitcoins que estão sendo vendidos, naquele mesmo endereço multisig 2 de 2 que só os dois controlam. E para que serve esse depósito extra? Qual a mágica dele? Qual o objetivo? A mágica é puramente comportamental. O objetivo é criar um incentivo financeiro forte para que ninguém queira dar o cano, sabe? Para ninguém agir de má fé. Se a negociação correr bem, o comprador manda o dinheiro fiat, o vendedor confirma que recebeu direitinho e libera os bitcoins do cofre multisig. Ambos recebem seus depósitos de segurança de volta, sem nenhum desconto. Tudo certo. Final feliz para todo mundo. Receber e fingir que não recebeu para não liberar os bitcoins. Aí como fica? Aí é que o depósito de segurança mostra os dentes. Se uma das partes não cumprir as regras do jogo, né, as regras definidas do protocolo BISC, e isso for comprovado através do sistema de resolução de disputas, o depósito de segurança dessa pessoa que pisou na bola pode ser perdido. Ele pode ir, total ou parcialmente, para outra parte como uma compensação pelo problema, pelo tempo perdido ou pelo prejuízo direto, sabe? É um jeito de dizer, haja corretamente ou vai doer no bolso. Isso desincentiva bastante gente mal intencionada ou simplesmente descuidada. Ok. A lógica do depósito de segurança faz sentido. Para alinhar incentivos, parece uma boa ideia. Mas qual o valor típico desse depósito? Ele não pode ser uma barreira de entrada por si só, especialmente se o preço do Bitcoin estiver lá nas alturas.
É um ponto muito relevante, sim. O valor do depósito é uma porcentagem do valor total da negociação. E sim, ele pode variar. Se não me engano, historicamente girava em torno de 15% do valor para cada lado. Mas esses parâmetros podem ser ajustados pela DAO, pela organização. E você tem razão. Para negociações maiores ou em momentos de alta forte do Bitcoin, o valor absoluto desse depósito pode se tornar significativo e ser sim uma barreira, especialmente para usuários menores ou iniciantes. É um dos trade-offs da plataforma, não tem jeito. Putas. Se não tem um saque 0800 da BISC Inc., quem decide quem tem razão e quem perde o depósito? Quem bate o martelo? O BISC implementou um sistema escalonado, com 3 camadas. A primeira linha de defesa é o chat direto entre o comprador e o vendedor. Isso acontece dentro do próprio aplicativo BISC e é criptografado. Muitos problemas pequenos, tipo um atraso na transferência ou uma dúvida sobre o comprovante, podem ser resolvidos ali mesmo numa boa conversa entre as partes. E se o papo não resolver? Se a conversa não fluir e a coisa ficar mais séria? Aí pode se escalar para a segunda camada, a mediação. Nesse caso, o mediador, que é um humano, tá? Um membro da comunidade com reputação que ocupa esse papel dentro da estrutura da DAO é chamado para analisar a situação. Ele olha as evidências, os logs do chat, comprovantes se houver, as regras do BISC e tenta ajudar as partes a chegarem a um acordo. Ou então ele propõe uma solução baseada nas regras. A terceira e última camada é a arbitragem, que funciona de forma similar, mas geralmente é acionada para casos mais complexos ou quando a mediação não foi conclusiva. É um recurso mais raro, não acontece toda hora. Interessante. Mas quão eficaz é isso na prática? Esses mediadores e árbitros, eles têm o poder de, por exemplo, forçar a liberação dos bitcoins ou confiscar o depósito de verdade? Como funciona essa autoridade deles se eles não têm as chaves do tal cofre multisig? Essa é uma distinção crucial que foi reforçada a partir da versão 1.2 do BISC, mais ou menos. Os mediadores e árbitros não têm controle técnico sobre os fundos no endereço multisig 2 de 2. Eles não podem, sozinhos, mover os bitcoins da negociação principal nem os depósitos. Isso é uma salvaguarda importantíssima contra o risco de corrupção ou conluio, né? Imagina se um mediador pudesse simplesmente decidir liberar os fundos para um amigo. Seria um desastre total. O papel deles é investigar, interpretar as regras e propor uma resolução. Por exemplo, eles podem decidir quem deveria receber o depósito de segurança da outra parte. Mas a execução disso ainda depende, em última instância, da cooperação das partes ou de um processo técnico mais complexo de recuperação de fundos que envolve prazos e assinaturas específicas caso uma das partes se recuse a assinar a transação final, conforme a decisão da disputa. Na prática, a ameaça de perder o depósito de segurança e a reputação na rede costuma ser suficiente para que a maioria siga a decisão do mediador ou árbitro. Geralmente funciona. Entendi. A autoridade deles é mais baseada na reputação, nas regras e no incentivo econômico do depósito do que num poder técnico direto sobre os fundos. É um equilíbrio delicado, né? Agora, falando nessa questão de segurança, como eles lidam com outro risco enorme, especialmente em transações com dinheiro fiat? O famoso chargeback, aquele estorno que o banco faz depois que você já liberou os bitcoins. Como que evita isso? O fantasma do chargeback. Esse é, talvez, o maior calcanhar de Aquiles de qualquer sistema de troca P2P que envolva o sistema bancário tradicional. É complicado. E a resposta curta é: o BISC como software não tem como impedir um chargeback feito lá na ponta no banco do comprador. Não dá. Se o comprador pagou via banco, recebeu os bitcoins e depois ligou para o gerente inventando uma história para cancelar a transferência, o BISC não pode fazer nada contra o banco, infelizmente. Tia, e aí? Fica por isso mesmo. O vendedor que lute. Como eles tentam pelo menos minimizar esse pesadelo, já que não dá para eliminar 100%, né? Eles usam algumas táticas de redução de risco, sim. A primeira é meio óbvia, mas eficaz. Seleção rigorosa de métodos de pagamento. O BISC desencoraja ativamente ou simplesmente não suporta métodos de pagamento que são notoriamente fáceis de estornar, como, sei lá, cartões de crédito ou PayPal para trocas de fiat por Bitcoin.
A preferência é por métodos mais difíceis de reverter, como transferências bancárias diretas, TED, SEPA e etc., ou sistemas como o Zelle nos Estados Unidos, embora mesmo esses não sejam 100% imunes, claro. A documentação do BISC tem uma lista detalhada dos métodos suportados e uma avaliação de risco para cada um. Vale a pena dar uma olhada. Certo, escolher bem o campo de batalha ajuda. Faz sentido. Que mais? Tem outra coisa. No protocolo V1 tem um mecanismo interessante chamado Account Signing, assinatura de conta. A ideia é construir reputação gradualmente. Quando você adiciona uma nova conta bancária ou método de pagamento Fiat, especialmente os de maior risco percebido, essa conta começa com limites de negociação bem baixos, bem baixinhos mesmo. Você só pode fazer trocas pequenas com ela. À medida que você completa negociações com sucesso usando essa conta, sem problemas, sem disputas, ela vai sendo assinada por suas contrapartes. E os limites de negociação para aquela conta específica vão aumentando. É um jeito de filtrar usuários novos ou contas novas, forçando-os a provar que são confiáveis antes de poderem negociar valores maiores. Além disso, a própria comunidade e a governança via DAO podem decidir remover completamente um método de pagamento da plataforma se ele começar a ser consistentemente abusado para fraudes de chargeback. É um sistema que tenta se adaptar aos problemas que surgem. Nossa, essa ideia de limites progressivos por conta inteligente. Cria tipo um estágio probatório, bem pensado. Falando em limites, como eles funcionam de modo geral no BISC? Posso chegar lá e comprar 10 bitcoins de uma vez só assim? Opa! Calma lá. Não, definitivamente não. Existem limites máximos por negociação, e eles são bastante conservadores, justamente por causa desses riscos P2P que a gente está falando. E esses limites variam muito dependendo do método de pagamento. Por exemplo, usando o Zelle ou SEPA, transferência europeia, no protocolo V1, o limite máximo por trade talvez seja algo na casa de 0.0625 BTC. 0.0625? Nossa, é bem pouco mesmo. É um valor relativamente baixo, sim. Já se você estiver trocando uma criptomoeda por outra, altcoin por Bitcoin, por exemplo, onde o risco de chargeback é zero, aí os limites são bem mais generosos, podendo chegar a 0.5 BTC ou até mais no V1. É fundamental consultar a documentação oficial, Payment Methods, para ver os limites atuais de cada método, porque eles podem mudar com decisões da DAO, sabe? E claro, tem aqueles limites iniciais ainda menores para contas novas do Account Signing que mencionei. Ok, 0.0625 BTC... Realmente não é para comprar o iate de uma vez só, né? É mais para trocas do dia a dia ou para quem acumula aos poucos, né? Isso tudo, depósito, camadas de disputa, assinatura de conta, limites baixos, parece um sistema bem amarrado para segurança, mas confesso que sou um bocado complexo. Para quem está acostumado com a simplicidade de clicar comprar numa exchange centralizada, como é a curva de aprendizado? É um bicho de 7 cabeças? Dá para pegar fácil? Olha, não vou dourar a pílula. Existe sim uma curva de aprendizado. Não é imediato. Muitos usuários, especialmente os que vêm do mundo centralizado, relatam que a interface do BISC pode parecer um pouco, datada ou menos intuitiva no começo. Tem que se acostumar. Tem que entender o fluxo, criar oferta ou aceitar oferta, financiar o depósito, esperar a confirmação da outra parte, marcar pagamento enviado, confirmar recebimento. São mais passos e mais conceitos do que o simples ordem a mercado, né? Eu mesma, confesso, dando uma espiada rápida na interface, senti um leve tilt inicial. É diferente, tem que pensar um pouco mais sobre o processo todo. Não é só clicar e pronto. Exatamente. Exige uma mudança de mentalidade. É outro paradigma. Mas, por outro lado, existem guias oficiais bem detalhados de como começar, tem tutoriais em vídeos feitos pela comunidade, sempre bom procurar por versões mais recentes, claro, porque o software evolui. E é crucial lembrar que o BISC não é um produto finalizado estático. É um software de código aberto, está em constante desenvolvimento, com a comunidade sempre buscando melhorar a usabilidade e a experiência. Versões mais novas, como o BISC 2, já trazem melhorias nesse sentido, de facilitar um pouco as coisas. Um desafio que me pareceu particularmente curioso é o que você mencionou sobre o protocolo V1, o dilema do primeiro Bitcoin. Parece que a pessoa precisa ter um tiquinho de BTC para poder comprar a BTC pela primeira vez, por causa do depósito de segurança e das taxas de mineração, certo? Fiquei meio confusa com isso, parece um paradoxo. Como assim?
É o clássico problema do ovo e da galinha aplicado ao BISC V1. E você entendeu perfeitamente. É isso mesmo. Se a pessoa está começando do zero absoluto, sem nenhum satoshi na carteira, como ela vai colocar o depósito de segurança ou pagar a taxa dos mineradores para fazer sua primeira compra de Bitcoin dentro do BISC V1? É um obstáculo real para iniciantes, sem dúvida. E como se resolve esse enigma? Tem que pedir esmola de satoshi na rua? Como faz? Quase isso. A documentação oficial sugere algumas alternativas meio externas, sabe? Conseguir essa fração inicial com um amigo, usar um caixa eletrônico de Bitcoin se estiver na cidade e a pessoa confiar, né? Talvez vender um pequeno serviço ou produto online e pedir pagamento em BTC. Existe também uma sala de chat específica na comunidade BISC, lá na plataforma Matrix, chamada Get Your First BTC, onde a galera tenta combinar umas troquinhas bem pequenas, quase informais, só para destravar esse início. Mas vamos combinar que isso não é o ideal em termos de experiência do usuário, né? Ter que fazer um corre por fora para poder usar a plataforma. Meio chato. Concordo plenamente. Era um atrito significativo. Mas aí entra a evolução do projeto, né? A principal solução para isso hoje é usar o protocolo BISC Easy, que é uma das grandes novidades do BISC 2, a versão mais recente do software. O BISC Easy foi desenhado exatamente para resolver esse problema do ovo e da galinha. Nele, o comprador iniciante não precisa fazer depósito de segurança. Não exige. A segurança se baseia mais na reputação do vendedor, que geralmente é um usuário mais experiente, e em outros mecanismos. Isso torna a primeira compra infinitamente mais simples para quem está chegando agora. Opa! Agora sim. Isso muda o jogo para quem está começando. Então, BISC Easy é o caminho recomendado para iniciantes hoje, é isso? Definitivamente. Ele remove uma das maiores barreiras de entrada do protocolo clássico. É importante notar que o BISC 2 ainda está em desenvolvimento, está coexistindo com o V1, mas o BISC Easy é claramente o futuro para facilitar o acesso de novos usuários. Falando em acesso e facilidade, outro tema que sempre aparece quando falamos de exchanges descentralizadas ou P2P é a liquidez. No BISC é fácil achar alguém querendo comprar ou vender o que você quer na hora que você quer, especialmente em mercados menores, tipo, sei lá, trocar Bitcoin por real brasileiro usando o Pix. Tem gente lá fazendo isso. A liquidez no BISC é um ponto variável. E sendo bem honesto, geralmente menor do que nas gigantes centralizadas. Não dá para comparar nesse aspecto. Mercados muito grandes como o dólar americano e USD, ou euro e UAR, contra Bitcoin, costumam ter um bom número de ofertas no livro, o chamado Order Book. Mas sim, para moedas fiduciárias de países menores ou para pares de altcoins menos conhecidos, pode acontecer de você abrir o aplicativo e ver poucas ofertas, ou até nenhuma, naquele momento específico. É uma realidade. E aí faz o quê? Fecha o app e vai para Binance. Qual a alternativa? É uma opção, claro. Mas se o objetivo é usar o BISC pelos seus diferenciais de privacidade e autocustódia, tem outra estratégia. Seja você a liquidez. Um livro de ofertas vazio não significa que não há interesse, sabe? Muitas vezes o pessoal está esperando alguém dar a cara a tapa e colocar uma oferta lá. Então, a dica de ouro é: crie a sua própria oferta. Seja um maker. Defina o preço que você acha justo, escolha o método de pagamento, Pix, TED, o que for, o valor que quer negociar e deixe a sua oferta lá, pescando. É surpreendentemente comum que alguém veja a sua oferta e aceite, especialmente nesses mercados menores. Já vi isso acontecer bastante com dólar canadense, australiano, libra esterlina. Funciona. Interessante. Então, ser proativa pode funcionar. Tem que ter um pouco de paciência, talvez, né? E tem como saber se, apesar do livro vazio, tem rolado negócio naquele par recentemente? Para não ficar pescando num rio seco, digamos assim. Sim, tem uma ferramenta útil para isso dentro do próprio aplicativo. Na seção Market Trades, Mercado Negociações, você consegue ver um histórico das últimas negociações que foram concluídas naquele par específico. Exemplo, BTC-BRL. Isso te dá uma boa noção se tem havido atividade recente, mesmo que não haja ofertas abertas naquele exato segundo. Ajuda a sentir o pulso do mercado. Legal, bom saber disso. E se alguém quisesse, digamos, ajudar a turbinar o mercado brasileiro no BISC, tem como fazer alguma coisa? A comunidade é a chave aqui, né? Primeiro, verificar se os métodos de pagamento locais mais usados e seguros, como o Pix, por exemplo, estão bem suportados e com limites razoáveis.
Se não estiverem, a comunidade pode propor melhorias ou novos métodos lá via GitHub, que é a plataforma onde o código do BISC é desenvolvido. E claro, o bom e velho boca a boca. Divulgar o BISC em grupos e comunidades locais de cripto, explicar como funciona, incentivar tanto compradores quanto vendedores a colocarem suas ofertas lá. Quanto mais gente usando o mercado P2P, melhor ele fica para todo mundo. É um efeito de rede, né? Faz todo sentido. É um esforço coletivo. E falando em rede P2P, tem uma característica técnica que às vezes pega a galera de surpresa. Se não tem um servidor central, a minha oferta de compra ou venda só fica visível para os outros se meu aplicativo BISC estiver rodando no meu computador. Ligado, né? É isso. Correto. É exatamente isso. Como a rede é distribuída, o seu nó, que é o seu aplicativo BISC rodando, é quem anuncia suas ofertas para o resto da rede. Se você fechar o programa, suas ofertas somem temporariamente do livro de ofertas global. Mas não precisa entrar em pânico. Assim que você abrir o BISC novamente, ele automaticamente republica suas ofertas que ainda estiverem válidas. Ele lembra delas. E se eu já estiver no meio de uma negociação? Aceitei uma oferta ou alguém aceitou a minha? Preciso deixar o computador ligado e o BISC aberto 24 horas por dia até a troca acabar? Não posso desligar? Não, felizmente não. Seria inviável, né? Para negociações que já estão em andamento, você não precisa ficar online o tempo todo. O crucial é você se conectar periodicamente para cumprir as suas tarefas dentro do prazo estabelecido pela negociação. Tem prazos para tudo. Por exemplo, se você é o comprador, tem um prazo para enviar o pagamento e marcar no BISC que enviou. Se você é o vendedor, tem um prazo para checar se recebeu o pagamento e liberar os bitcoins do multisig. O importante é não sumir e perder esses prazos, senão pode acabar numa disputa, mas pode fechar o app entre uma etapa e outra sem problemas maiores. Ah, bom. Menos uma preocupação, então? Ufa! E sobre a carteira que vem embutida no BISC? Eu sou obrigada a guardar meus bitcoins ou o tal do token BSQ nela? Ou posso usar minhas carteiras externas de sempre? Minha hardware wallet, por exemplo? Ótima pergunta. A carteira interna do BISC é opcional para a custódia final. Ela é necessária para gerenciar os fundos durante a negociação, né? O BTC sendo vendido, o depósito de segurança e para guardar o BSQ caso a pessoa use. Mas, na hora de definir sua oferta ou aceitar uma, você pode configurar para que os bitcoins comprados sejam enviados diretamente para uma carteira externa sua, hardware wallet, outra carteira no celular, etc. Ou que os bitcoins que você vai vender saiam direto de uma carteira externa. Isso dá bastante flexibilidade para quem já tem seu próprio esquema de gerenciamento de chaves e não quer misturar tudo na carteira do BISC. Boa. Flexibilidade é sempre bom, né? Ajuda bastante. Agora, vamos entrar numa parte que sempre interessa. Custos. Como funciona a estrutura de taxas para negociar no BISC? É caro? É barato? Como que é? E o que é esse token BSQ que você mencionou? Para que ele serve? Ok. Taxas no BISC V1. Existem basicamente dois tipos de taxa. Primeiro, a taxa de negociação, que é uma porcentagem do valor total da troca. Quem cria a oferta, o chamado maker, paga uma taxa menor, historicamente 0,1% do valor pago em Bitcoin. Quem aceita uma oferta já existente, o taker, paga uma taxa maior, historicamente 0,7%, também em Bitcoin. Peraí, 0,7% pro taker? Nossa, isso parece meio salgado, não? Comparado com taxas de 0,1%, 0,2% que a gente vê em algumas exchanges grandes, é bem mais alto. À primeira vista, sim, parece. Mas aí entra o BSQ, o token nativo do BISC. Se você escolher pagar essas taxas de negociação usando o BSQ em vez de Bitcoin, você ganha um desconto bem considerável, algo em torno de 50%. É bastante coisa. Então o maker pagaria o equivalente a 0,05% e o taker pagaria o equivalente a 0,35%, só que pagos em BSQ. Isso já torna a coisa bem mais competitiva, especialmente para o taker, né? Cai pela metade. E que funciona como um token de utilidade para ter desconto nas taxas? Faz mais sentido agora. Exatamente. Essa é a principal utilidade direta para o trader. Além dessas taxas de negociação da plataforma, não podemos esquecer das taxas de mineração da própria rede Bitcoin. Essas não têm como fugir.
Como as transações do BISC, criar um multisig, liberar os fundos, devolver depósitos, são registradas na blockchain do Bitcoin, elas precisam pagar os mineradores. No protocolo V1, geralmente o taker acaba pagando a maior parte dessas taxas de mineração que estão associadas a 3 das 4 transações principais do trade, enquanto o maker paga por uma. E essas taxas, como a gente sabe, variam bastante dependendo do congestionamento da rede Bitcoin no momento. Pois é, essas taxas de mineração do Bitcoin às vezes dão sustos na gente. Tem alguma dica para negociar no BISC de forma mais econômica, pensando nessas taxas todas da plataforma e da rede? Com certeza. Algumas estratégias ajudam. Primeiro, seja um maker. Criar sua própria oferta geralmente resulta em pagar menos taxas de mineração do que aceitar uma oferta como taker, além da taxa da plataforma ser menor também. Segundo, observe a rede. Tente negociar em horários ou dias em que a rede Bitcoin esteja menos congestionada. Existem sites que monitoram o mempool e as taxas médias, dá para tentar pegar um momento mais tranquilo com taxas mais baixas. Terceiro, negocie valores maiores, relativamente. Como boa parte das taxas de mineração é meio que fixa por transação, independentemente do valor, elas pesam proporcionalmente menos em negociações maiores. Fazer várias trocas pequenininhas pode sair mais caro em taxas do que uma maior. E quarto, claro, use BSQ. Essa é a dica de ouro para as taxas da plataforma. Comprar um pouco de BSQ e usá-lo para pagar as taxas de negociação corta o custo da plataforma quase pela metade. Vale muito a pena se a pessoa negocia com frequência. Boas dicas. Alotadas. E esse BSQ, além de dar desconto, para que mais ele serve? Qual o propósito fundamental dele no ecossistema BISC? Você falou que ia explicar? O BSQ tem um segundo propósito, que é ainda mais crucial para a filosofia do projeto. Ele é o mecanismo principal para financiar as pessoas que contribuem para o desenvolvimento e manutenção do BISC. E tudo isso através da DAO. Financiar contribuidores? Como assim? Quem paga o salário dos desenvolvedores, dos designers, do pessoal do suporte, se não tem uma empresa por trás para bancar isso? De onde vem o dinheiro? E aí que o BSQ entra como peça central de um ciclo econômico interno. É bem interessante. Basicamente, pessoas que contribuem para o projeto, seja codificando, traduzindo, ajudando no suporte, fazendo marketing, qualquer coisa, podem submeter propostas de trabalho e pedidos de compensação à DAO. Se a comunidade de detentores de BSQ aprovar esses pedidos através de votação dentro do próprio app, o contribuidor recebe uma certa quantidade de BSQ como pagamento pelo trabalho realizado. Ok, o contribuidor recebe BSQ. E daí? Como isso vira dinheiro para ele pagar as contas? Ele come BSQ? Não, ainda não. O contribuidor, então, pode vender esse BSQ no próprio mercado BISC, porque existe um par BSQ-BTC lá dentro. Ele vende para usuários que querem comprar BSQ justamente para pagar as taxas de negociação com aquele desconto de 50% que a gente falou. Quando o usuário finalmente usa o BSQ para pagar uma taxa de negociação, esse BSQ é queimado, ele é destruído, sai de circulação permanentemente. Que interessante. Então, cria-se um ciclo, o trabalho gera BSQ, o BSQ é vendido para quem quer usar a plataforma mais barato e o uso da plataforma destrói o BSQ. Isso evita uma inflação descontrolada do token, então. Mantém um equilíbrio. Exatamente. É um modelo engenhoso que tenta alinhar os incentivos de todo mundo. O uso da plataforma, que é pagar taxa com BSQ, financia diretamente quem a constrói e mantém, sem depender de investidores externos, de um tesouro centralizado ou, pior, de vender dados dos usuários. E a queima do BSQ regula a oferta, evitando que ele se desvalorize demais. É um modelo de sustentabilidade bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Mas, reforçando, usar BSQ é totalmente opcional, né? Se eu não quiser me envolver com outro token, posso só usar Bitcoin e pronto, vida que segue. Absolutamente opcional. Você pode realizar todas as suas negociações pagando as taxas padrão em Bitcoin sem nunca precisar comprar ou tocar em BSQ. Sem problema nenhum. Usar BSQ é um benefício, que é o desconto, e indiretamente acaba sendo uma forma de apoiar financeiramente o projeto que te fornece o serviço. Mas é uma escolha. E essa tal DAO, Organização Autônoma Descentralizada, que você mencionou algumas vezes,
Ela que aprova os pagamentos em BSQ, define parâmetros. O que é isso na prática? Parece coisa de ficção científica mesmo. Como funciona esse negócio? Tem um quê de ficção científica, sim, mas é bem real. A DAO é a forma que o projeto BISC encontrou para se autogerenciar, para tomar decisões coletivas e alocar recursos, que é o BSQ, sem precisar de uma hierarquia tradicional de empresa, sabe? Sem CEO, diretores, gerentes. É um sistema que roda sobre a própria infraestrutura do Bitcoin, usando uma técnica de colorir Bitcoins para representar o BSQ e registrar votos. É meio técnico e que busca garantir que o projeto continue fiel aos seus princípios de descentralização e resistência à censura. Quem manda, em tese, é a comunidade de stakeholders, ou seja, os detentores de BSQ que participam das votações. Ok, entendi o conceito geral. Mas para o Zé Faísca, que só quer comprar R$500 em Bitcoin lá de vez em quando para guardar, ele precisa virar um expert em DAO? Precisa participar de votação, ler ata de reunião virtual para usar o BISC? Não, de jeito nenhum. Para o usuário comum, o trader ocasional, a participação na DAO é 100% opcional. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não precisa ter BSQ a não ser que queira o desconto na taxa, claro. Não precisa votar em proposta nenhuma, não precisa nem entender direito como a DAO funciona nos mínimos detalhes para poder usar o BISC tranquilamente. Ufa! Já estava imaginando ter que participar de assembleia online para poder comprar Bitcoin. Que alívio! Exato. A DAO opera mais nos bastidores, cuidando da saúde e da direção do projeto a longo prazo. Ela define coisas como quais contribuidores serão pagos e quanto, quais novas funcionalidades serão priorizadas, se os limites de negociação ou as taxas precisam ser ajustados, quais métodos de pagamento serão adicionados ou removidos. Coisas importantes para o funcionamento. Essas decisões, tomadas pela comunidade de votantes da DAO, acabam moldando a plataforma que todos usam. Então, mesmo que eu não vote, as decisões da DAO afetam a minha experiência de uso, mesmo que indiretamente. Afetam indiretamente, sim, mas a ideia é que essas decisões, por serem tomadas de forma mais aberta e distribuída, reflitam melhor os interesses gerais da comunidade de usuários e contribuidores do que decisões tomadas a portas fechadas por uma diretoria de empresa, né? Pelo menos em teoria. E, tecnicamente, desde a versão 1.9.8, a DAO está sempre rodando no software, gerenciando papéis essenciais na rede, como os mediadores e parâmetros de funcionamento. Então, mesmo pagando taxas em BTC, a pessoa está usando um sistema que é orquestrado pela DAO. Usar BSQ te dá o desconto e, se você quiser, a chance de ter voz ativa nessas decisões. E só para confirmar, para não ter dúvida, o BSQ não foi tipo um ICO, né? Uma venda inicial para levantar a grana para o projeto começar. Não, absolutamente não. Esse é o outro diferencial importante do BISC. Não houve pré-mineração nem venda pública inicial de BSQ para arrecadar fundos. Nada disso. Ele foi concebido desde o início como um mecanismo de distribuição da receita que é gerada pelas taxas para quem efetivamente trabalha no projeto. Ponto. O BSQ só passa a existir, tecnicamente, ele é emitido colorindo satoshis, quando um pedido de compensação de um contribuidor é aprovado pela DAO, e ele deixa de existir quando é queimado no pagamento de taxas. É um fluxo contínuo, não o estoque inicial que foi vendido. Modelo bem particular mesmo, bem diferente. Ok, acho que deu para ter uma boa visão da arquitetura, da segurança, dos custos e da governança. Vamos agora para umas dicas mais do dia a dia e algumas armadilhas comuns que o pessoal pode encontrar. Uma preocupação que sempre surge. Se eu usar o BISC para comprar Bitcoin com Pix, por exemplo, meu banco vai ficar sabendo que eu estou mexendo com cripto? O BISC avisa o banco? Como funciona essa interação? Olha, o software BISC em si não tem nenhuma comunicação com o seu banco. Zero. Nenhuma mesmo. A transferência do dinheiro, seja Pix, TED, o que for, é uma transação P2P normal, direta entre a sua conta e a conta da pessoa com quem você está negociando. Ponto. Porém... Sempre tem um porém. Sempre tem. O porém é, a pessoa do outro lado da negociação, a sua contraparte, vai inevitavelmente ver o nome associado à sua conta bancária ou ao seu Pix na hora de receber ou enviar o dinheiro. Não tem como esconder isso na maioria dos sistemas de pagamento atuais. E os bancos?
Eles podem implicar com essas transferências P2P só porque desconfiam que é para comprar cripto, mesmo sem ter certeza? Podem criar caso? Infelizmente, a resposta é sim. Embora varie muito de banco para banco e de país para país, já existem muitos relatos de usuários que tiveram suas contas bancárias questionadas, temporariamente bloqueadas ou até encerradas por realizarem transferências P2P frequentes que o sistema de monitoramento do banco suspeitou serem relacionadas a criptomoedas. Mesmo que a pessoa esteja usando uma plataforma descentralizada como o BISC, para o banco pode parecer apenas uma movimentação atípica, fora do padrão daquela conta. Caramba! Que situação delicada. Quer dizer, a pessoa busca privacidade no BISC e pode acabar chamando a atenção do banco. E tem alguma forma de tentar voar abaixo do radar do banco? Alguma dica para não acender a luz vermelha lá? Para evitar esse tipo de problema? A dica número 1, e que é praticamente uma regra de ouro, no BISC e em qualquer troca P2P Fiat Cripto, é: nunca jamais, em hipótese alguma, escreva palavras como Bitcoin, BTC, BISC, cripto, exchange, XMR ou qualquer coisa remotamente relacionada no campo de descrição, referência ou motivo da transferência bancária ou do Pix. Nunca. E o que colocar, então? Deixa em branco, coloca o quê? Se o sistema do banco permitir deixar em branco, essa é geralmente a melhor opção. Silêncio total. Se for obrigatório preencher algo, use a coisa mais neutra e genérica possível. Coisas como pagamento, transferência, acerto, ref, ou talvez só o seu próprio nome ou o nome da contraparte, se combinado previamente no chat do BISC. O objetivo é que, para o algoritmo de monitoramento do banco, aquela transação pareça uma transferência comum entre duas pessoas conhecidas, sem nenhuma ligação óbvia com o mundo cripto. É sempre bom dar uma alinhada rápida sobre isso com a contraparte no chat seguro do BISC antes de fazer a transferência, para garantir que ambos estão na mesma página. Anotado. Regra de ouro, boca de sirina, descrição do Pixiad. Excelente dica, super importante isso. Agora, mudando de assunto, problemas técnicos. Imagino que rodar um software P2P complexo, que se conecta a uma rede distribuída e ainda lida com a blockchain do Bitcoin, possa dar uns engasgos de vez em quando, né? Diferente de usar um site que tá lá, pronto. Vi no FAQ deles algumas queixas comuns, uns pepinos que o pessoal enfrenta. Sim, é verdade. Software é software, né? E ainda mais um distribuído como o BISC, que depende de muitas partes funcionando em harmonia, sua conexão, a rede Tor, a rede P2P do BISC, a blockchain do Bitcoin. Ele pode apresentar soluços, sim, acontece. Lembro de ter lido sobre gente reclamando de lentidão na hora de iniciar o aplicativo, que parece que o computador vai decolar, usando muita CPU ou memória. Isso é normal? Isso é bastante comum, especialmente na primeira vez que a pessoa roda o BISC ou se ficou muito tempo sem abri-lo. Geralmente está relacionado à sincronização inicial com a blockchain do Bitcoin. O BISC não baixa a blockchain inteira, seria inviável, pesado demais. Mas ele usa um método chamado SPV, Simple Payment Verification, que baixa e verifica os cabeçalhos dos blocos e informações relevantes para suas transações. Esse processo inicial de colocar a casa em dia pode consumir bastante recurso, CPU, memória, disco, e demorar um pouco, dependendo da máquina e da conexão. A boa notícia é que, normalmente, depois que essa sincronização inicial termina, o uso de recursos volta ao normal. Fica mais leve. Uma dica para quem por acaso roda um nó Bitcoin completo em casa é configurar o BISC para se conectar diretamente a ele. Isso acelera bastante essa sincronização inicial. Entendi. Faz sentido. Outro tipo de erro que vi mencionado, problemas de sincronização com a DAO, com umas mensagens de erro meio cabalísticas, tipo height of last block must match chain height ou snapshot height does not match. Isso é grave. O que fazer? Essas mensagens geralmente indicam que o estado da DAO, que o seu aplicativo BISC tem registrado localmente, ficou desincronizado com o que o resto da rede considera como correto. Acontece. Pode acontecer por N motivos. Um fechamento abrupto do programa, um problema de rede no meio de uma atualização. Não costuma ser grave no sentido de perda de fundos, mas impede o funcionamento correto da DAO e, às vezes, de outras partes do app também. A solução padrão, geralmente recomendada na documentação ou pelo suporte, envolve fechar o BISC, encontrar a pasta de dados dele no seu computador e apagar alguns diretórios específicos relacionados ao estado da DAO, como DAO State Store e BISC Blocks.
Mas atenção, é crucial fazer um backup dessa pasta inteira antes de apagar qualquer coisa. Segurança em primeiro lugar. Depois, ao reabrir o BISC, ele tentará reconstruir esse estado da DAO a partir da rede. Às vezes também existe uma opção nas configurações para reconstruir o estado da DAO, que tenta fazer isso de forma mais automatizada, sem precisar mexer nas pastas manualmente. Ok, então tem solução, mas exige um certo fuçamento nos arquivos, com cuidado redobrado. É bom saber que tem como resolver. E aqueles probleminhas mais de usabilidade ou interface? Tipo, vi gente falando que o botão pagamento iniciado não funciona. A pessoa clica e não acontece nada. Ou, o contrário, o botão não aparece quando deveria. Ou então o app fica minúsculo em telas de alta resolução High DPI, especialmente no Linux, que não dá para ler nada. Ou dá erro de Java Heap Space. Esses perrengues acontecem mesmo? Sim, são queixas conhecidas, acontecem. O botão Pagamento Iniciado, ou Payment Started, que não funciona ou não aparece, geralmente indica um problema de comunicação na rede P2P entre você e sua contraparte. Talvez a outra pessoa esteja offline temporariamente ou a rede Tor esteja com algum soluço, alguma instabilidade. As sugestões costumam ser: tentar de novo após alguns minutos, reiniciar o BISC, talvez limpar os arquivos de cache do Tor, com cuidado, tentar se comunicar com a contraparte pelo chat para ver se ela está online e ciente do problema. Se nada funcionar e o prazo da negociação estiver acabando, o último recurso é abrir um chamado de mediação para registrar o problema e não perder o prazo. O problema da interface minúscula em telas High DPI no Linux é uma questão de compatibilidade com a forma como o Java, que é a tecnologia por trás do BISC, lida com o escalonamento nessas telas. É um problema conhecido do Java em alguns ambientes. Existem soluções, mas são mais técnicas, geralmente envolvendo configurar variáveis de ambiente específicas antes de iniciar o BISC, para forçar um escalonamento. E o erro Java Heap Space significa simplesmente que o BISC tentou usar mais memória RAM do que foi alocado para ele por padrão. A solução é relativamente simples: editar um arquivo de configuração do BISC para aumentar a quantidade máxima de memória que o Java pode usar. Entendi. Então a moral da história com esses problemas técnicos eles existem, podem acontecer, mas geralmente tem solução documentada ou conhecida pela comunidade. O importante é não se desesperar e procurar ajuda nos lugares certos, né? Exatamente. A primeira parada deve ser sempre a documentação oficial, o FAQ, a wiki do TISC no site deles. Tem muita informação lá. Se não achar resposta lá, os canais de suporte da comunidade são o próximo passo. A sala #suporte na plataforma Matrix costuma ser bem ativa com gente ajudando. E para bugs mais persistentes ou complexos, abrir uma issue, que é um relato de problema formal, no GitHub do projeto é o caminho ideal, porque aí os desenvolvedores ficam cientes. A comunidade geralmente é muito prestativa em ajudar a diagnosticar e resolver esses pepinos. O pessoal se ajuda bastante. Beleza. Isso tranquiliza um pouco. Saber que tem onde buscar ajuda é fundamental. Bom, acho que passeamos por todos os cantos do BISC, hein? Foi uma análise bem completa. Para a gente começar a amarrar as pontas, se fôssemos fazer um balanço final, quais seriam os grandes pontos fortes e os principais desafios ou pontos fracos de usar o BISC? Para resumir a história toda. Resumindo bastante, do lado positivo, os grandes trunfos do BISC são, sem dúvida, primeiro, privacidade. Sem KYC, sem registro central, uso de Tor. É um dos maiores diferenciais, talvez o principal para muita gente. Segundo, autocustódia. A pessoa mantém controle das suas chaves e dos seus bitcoins durante quase todo o processo. Do protocolo V1, o controle é compartilhado no multisig, mas nunca delegado a terceiros como numa exchange central. Terceiro, resistência à censura. Por ser uma rede P2P distribuída sem um servidor central ou empresa controladora, é muito mais difícil para governos ou outras entidades bloquearem ou censurarem o acesso ou as negociações. É bem resiliente. Quarto, controle. O usuário tem mais controle sobre os termos da negociação, especialmente sendo maker, sobre os métodos de pagamento que aceita ou usa e sobre seus próprios dados, que ficam locais. E quinto, filosofia alinhada. Para quem acredita nos princípios originais de descentralização do Bitcoin,
O BISC representa uma ferramenta que tenta colocar esses princípios em prática de verdade. Ok, esses são pontos bem fortes mesmo, especialmente no cenário atual que a gente vive. Fazem muita diferença. E do lado dos desafios, o que pesa mais contra? Quais são os contras? Do lado dos desafios ou contras, os principais seriam: primeiro, curva de aprendizado. Como a gente discutiu bastante, não é tão plug and play quanto uma exchange centralizada. Exige mais entendimento do processo e disposição para aprender como funciona. Segundo, liquidez. Geralmente menor e mais variável que nas grandes exchanges, especialmente para pares de moeda menos populares. Pode exigir paciência ou a necessidade de ser maker para conseguir negociar. Terceiro, velocidade da negociação. Depende totalmente do método de pagamento Fiat escolhido e da agilidade da contraparte. Uma transferência bancária pode levar horas ou até dias para confirmar, diferente da liquidação quase instantânea numa exchange centralizada. Quarto, riscos P2P. Apesar dos mecanismos de segurança, como depósito e disputas, o risco de contraparte, alguém tentar aplicar golpe e chargeback, nunca é 100% eliminado e exige atenção constante do usuário. Tem que ficar ligado. Quinto, necessidade de software e online. Requer instalação de software, mantê-lo atualizado e estar online para que suas ofertas sejam visíveis, embora não precise estar online 100% do tempo durante a negociação em si. E sexto, talvez, interface UX. Embora venha melhorando, a experiência de usuário ainda pode ser considerada menos polida ou intuitiva que a das plataformas mais comerciais, mais mainstream. Fazendo esse balanço, fica claro que usar o BISC não é simplesmente uma questão de melhor ou pior que uma exchange centralizada, mas sim uma escolha consciente de trade-offs, né? É uma troca. Exatamente essa é a palavra, trade-off. Não tem outra. Usar o BISC geralmente significa trocar um pouco da conveniência, da velocidade instantânea e da liquidez abundante das plataformas centralizadas por um ganho considerável em privacidade, soberania sobre os fundos e resistência à censura. Não existe almoço grátis nesse mundo. O desenvolvimento de coisas como o BISC Easy mostra um esforço claro para reduzir o custo desse trade-off, principalmente na ponta da facilidade de uso para iniciantes. Mas a natureza fundamental P2P e descentralizada sempre trará um conjunto diferente de vantagens e desvantagens em relação ao modelo centralizado. É inerente à abordagem. Excelente resumo, fechou bem a ideia. Bom, pessoal, fizemos hoje uma exploração bem completa do BISC. Foi uma viagem, né? Passamos pela sua essência P2P, o foco na privacidade sem KYC e na autocustódia, destrinchamos os mecanismos de segurança como o depósito-calção e o sistema de disputas. Entendemos como funcionam as taxas, o papel do token BSQ e da DAO na governança e financiamento, tudo isso sem uma empresa no comando. Vimos também os desafios, a curva de aprendizado, os probleminhas técnicos e dicas práticas para quem quiser se aventurar. Foi uma bela viagem, de fato. O BISC se coloca como uma alternativa funcional e, eu diria, filosoficamente consistente para quem busca escapar do modelo centralizado que domina o mercado de cripto hoje. Como vimos, não é uma panaceia, não resolve todos os problemas do mundo, tem suas complexidades e seus riscos inerentes, mas oferece um caminho viável e muito interessante para quem realmente valoriza a descentralização e o controle individual sobre o próprio dinheiro digital. É uma ferramenta poderosa para isso. E toda essa discussão nos deixa com uma provocação final, uma sementinha para quem nos acompanhou até aqui, refletir um pouco. Diante de todas as opções que temos hoje para negociar criptomoedas, qual é o peso real que cada pessoa dá para a conveniência e a liquidez das plataformas centralizadas versus a soberania financeira, a privacidade e a resistência à censura oferecidas por abordagens descentralizadas como a do BISC? Onde cada um pessoalmente traça essa linha? Fica aí a questão para matutar depois que a gente terminar aqui. E se essa nossa análise a fundo sobre o BISC foi útil para você, interessante ou te fez pensar sobre essas coisas, que tal dar aquela força para o nosso trabalho? É super importante para a gente continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve aqui no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade, é rapidinho. Deixa aquele like caprichado no vídeo que ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e mostrar para mais gente. Ah, e não para por aqui não. Dá uma explorada nos outros vídeos aqui do canal. A gente já falou de tanta coisa legal. Tem muita análise bacana, discussões sobre outras tecnologias, tendências do mercado, um monte de conteúdo esperando para continuar aprendendo e se informando com a gente.
Vale a pena conferir, de verdade. É isso aí. Fica o convite. Muito obrigado pela sua atenção e pela companhia nessa exploração de hoje. Valeu demais, pessoal. Um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.